Minha saudação a vocês que escutam esse vídeo, essa pequena formação acerca das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Essas diretrizes que são para os próximos 5 anos, de 2019 a 2023. A cada 5 anos, a Igreja no Brasil, através dos nossos bispos, a CNBB, apresenta para nós, como Igreja no Brasil, diretrizes gerais da ação evangelizadora. O Brasil é um país continental e a CNBB não tem como apresentar um projeto de evangelização, mas os bispos fazem a opção de apresentar para nós diretrizes gerais que depois, nos diversos regionais, nas diversas dioceses, possam ser adaptadas e colocadas em prática. E assim é o chamado, é o convite que também o movimento das equipes de Nossa Senhora receberam de atuar de forma a colocar em prática essas diretrizes da ação evangelizadora, essas novas diretrizes. A Igreja, até este ano de 2019, estava trabalhando com as urgências. E agora nós passamos, nesse novo projeto, nessas novas diretrizes gerais, a trabalhar com os pilares da evangelização, as colunas de sustentação da evangelização. Esse pequeno documento que nos é apresentado para o nosso estudo é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O segundo capítulo, o olhar dos discípulos missionários. O terceiro capítulo, a Igreja nas casas. E o quarto, a Igreja em missão. E o ponto de partida, o ponto de motivação para a apresentação dessas novas diretrizes, desse documento 109 da CNBB, é recuperar a imagem de igreja, a identidade de igreja como casa. E recuperar esta identidade de igreja como casa de família, como casa sustentada por 4 eixos, por 4 colunas, que seriam os pilares ou as colunas da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. Então nós temos que recuperar a imagem de igreja e de todos os movimentos que a compõem como casa que acolhe, casa que envia, casa que é lugar onde a família se desenvolve, onde a família se manifesta. Partamos então do objetivo geral. Nós temos aqui logo na página, logo atrás da capa, na contracapa, nós temos esse objetivo geral, que já nos dá um pouco as indicativas, uma visão global, uma visão geral daquela que é o projeto, daquele que é o grande objetivo da manifestação dessas diretrizes. Evangelizar é o ponto de partida, o objetivo já começa, o objetivo geral. Evangelizar é o ponto de partida, é o convite que os nossos bispos nos fazem. Evangelizar num Brasil cada vez mais urbano. E quando a gente fala urbano, a gente ter atenção à complexidade da realidade que nós vivemos, das novas tecnologias, da diversidade, com tantas ideologias, com tantas mentalidades. E que já não é mais diferente entre cidade e interior. Evangelizar num Brasil cada vez mais urbano, e se nós queremos evangelizar, os bispos nos recordam, pelo anúncio da palavra de Deus. Não pode existir evangelizador, não pode existir evangelização se nós não estamos fundamentados na palavra de Deus. Formando discípulos e discípulas missionários. Aí eles nos recordam, querem evangelizar? Sejamos nós discípulos. Não posso ser evangelizador, não posso anunciar a palavra se eu não conheço a palavra, se eu não recebi a palavra. Temos que ser discípulos missionários. E segue, evangelizar formando discípulos missionários de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias. Temos que aprender que não se evangeliza sozinho. Temos que aprender que devemos evangelizar em comunidades, devemos que evangelizar em grupos, em movimentos, em pastorais que caminham unidas. Cada evangelizador que busca fazer o seu trabalho isolado, egoísta, não evangeliza, acaba se tornando contra-testemunho. Evangelizar formando discípulos missionários em comunidades eclesiais missionárias à luz da
evangélica opção preferencial pelos pobres. Um primeiro meio de evangelizar é evangelizar com a nossa vida, evangelizar também com o nosso testemunho de caridade, de atenção ao outro, de deixar o nosso coração aberto aos sofrimentos e às necessidades dos nossos irmãos. Seria também um contra-testemunho se nós buscássemos ser evangelizadores e não tivéssemos abertura de coração. Por isso os bispos nos colocam à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus em plenitude. A melhor forma de evangelizar, mais do que pelas nossas palavras, mais do que aquilo que nós anunciamos com as nossas palavras, com a nossa ação, com o nosso testemunho. Por isso o objetivo geral ele encerra testemunhando o reino de Deus em plenitude, com a nossa vida, com as nossas ações, como equipistas. Aí nós iniciamos uma rápida viagem, uma rápida viagem introdutória por este documento, o capítulo 1, o anúncio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que nos chama e nos envia. E o anúncio de Jesus Cristo é um anúncio que nos ajuda a formar comunidades. Essa é a primeira lembrança. Jesus Cristo nos chama, Jesus Cristo nos envia. Para quê? Qual é o objetivo do seu anúncio? Para que nós formemos comunidade, para que nós formemos comunhão. A igreja sempre está baseada nessa comunhão. A comunhão que nós temos enquanto diocese, separadas nas mais diversas paróquias, somos uma comunidade, somos uma igreja particular. A comunhão que nós temos como paróquia, separados nas mais diversas pastorais, nos mais diversos movimentos, espalhados nas mais diversas comunidades, temos uma unidade comum, somos paróquia. E assim vai. Agora, a comunhão, a comunidade que nós somos como equipe, como movimento, separados em diversas equipes de base, temos uma unidade, somos um movimento, somos equipistas, todos nós, embora separados espalhados nas nossas mais diversas. Jesus Cristo nos convida a isso, a formar comunidade, a não caminharmos sozinhos. Esse é o anúncio de Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo, esse que chama, esse que envia, nos torna anunciadores também. Estamos vivendo o período da oitava de Páscoa, estamos já saindo da oitava de Páscoa, e nós ouvíamos durante toda essa semana no Evangelho, todos aqueles que encontraram Jesus Cristo se tornaram também anunciadores. Maria Madalena encontra o Cristo, vai anunciar aos apóstolos. Os discípulos de Emaús têm uma experiência com Cristo, reconhecem Ele a partir do pão, vão anunciar aos apóstolos. Os próprios apóstolos são enviados por Jesus, ide por todo mundo anunciar. Quem encontra o Cristo, quem faz experiência com Cristo, deve se tornar anunciadores. Anunciadores para modificar, meus irmãos e minhas irmãs, a cultura urbana, as mentalidades, a complexidade, as novas tecnologias. Qual contribuição nós podemos dar como cristãos hoje para apontar caminhos diversos? Ou dentro das nossas casas, como equipistas, com os nossos filhos, no nosso convívio, é a mesma realidade que se encontra dentro da casa de um equipista? É a mesma realidade que se encontra fora da casa das outras pessoas? Não, nós temos a missão de modificar a cultura urbana, de dar a nossa contribuição como anunciadores. E as equipes de Nossa Senhora têm que recordar que são comunidades eclesiais. Nós somos comunidades eclesiais e, portanto, devemos ser comunidades missionárias. O que somos chamados a quê? A partilhar as experiências de fé vividas no seio da família, no seio da vida conjugal. Então, no primeiro capítulo, nós somos chamados a ver esse anúncio de Jesus Cristo que não pode e não deve, meus irmãos, ser diferente do nosso anúncio. Depois nós entramos no segundo capítulo, o olhar dos discípulos missionários. E o que é que este capítulo nos tenta ensinar, nos tenta fazer refletir? Que nós vivemos tempos de mudanças, tempos de grandes transformações, com ideologias contrárias à palavra e à vontade de Deus, com ideologias contrárias tantas vezes ao matrimônio e à família.
E o capítulo, depois de nos apresentar um pouco essas realidades, ele vai nos lançar o desafio e nos lançar uma pergunta. Qual o nosso olhar e qual a nossa contribuição diante desta realidade? Qual a nossa leitura da realidade para que nós possamos nos aproximar dela, propondo uma transformação? As equipes de Nossa Senhora são um movimento conjugal, um movimento familiar, um movimento que deve testemunhar a vida familiar e a vida conjugal como um dom de Deus para a igreja e para a sociedade. E olhando esse segundo capítulo que fala exatamente sobre o olhar dos discípulos missionários, nós devemos nos perguntar: qual a nossa contribuição como equipistas, como famílias de equipistas? Qual o nosso olhar? Como podemos ajudar nesta mudança de consciência? Eu, refletindo sobre essas perguntas, recordo bem, e depois a gente vai ver outras ações que o movimento nos oferece e nos chama a implementar, mas eu recordo muito bem a experiência do crescer no amor. Como é importante que nós, como equipistas, valorizemos essa experiência, incentivemos, motivemos essa experiência entre nós, porque é uma contribuição, é uma forma de nós, equipistas e movimento de equipes de Nossa Senhora, conscientes da nossa missão, lançando o nosso olhar para a realidade, darmos a nossa contribuição para a transformação desta mesma realidade, tantas vezes distante, afastada, se não contrárias à vontade e à palavra de Deus. Segundo capítulo, qual o nosso olhar? O olhar do discípulo missionário. Depois o terceiro capítulo, a igreja nas casas. É o convite que é feito durante todo o desenvolvimento do documento, é o convite que é feito a nós recordarmos que, como igreja, nós devemos ser também casa, espaço onde a família se desenvolve, espaço de encontro e de diálogo, é o lugar onde a família pode crescer, a casa, e a igreja não pode ser diferente. Nós devemos fazer com que, como igreja, nós sejamos também, como os lares, espaço de crescimento, de desenvolvimento para as famílias, espaço de encontro, espaço de diálogo. E isso nos fará entender que nós somos, se nós de fato crescemos dentro das nossas casas como família e fazemos das nossas casas um espaço de igreja, as chamadas igrejas domésticas, se na nossa casa nós vivemos e celebramos a nossa fé, isso nos fará entender melhor, entender de forma mais concreta que nós somos parte de uma família maior. Na minha casa, na minha célula, na minha comunidade, no meu lar, se desenvolve uma igreja doméstica. Mas essa igreja doméstica não permanece fechada. Essa igreja doméstica não permanece sozinha, isolada. Se nós, de fato, celebramos e vivenciamos a fé em casa, isso nos remete, isso nos ajuda a entender que nós somos parte de uma família maior. Fazemos parte da paróquia, da diocese, da igreja, fazemos parte desta família do povo de Deus. Crescer como família, crescer como igreja dentro de nossas casas, fazer de nossos lares, fazer de nossas famílias uma igreja doméstica, para assim crescermos na consciência de que somos parte de uma família maior. A casa é o espaço aberto, e ampliado para nos ajudarmos a tornar-nos de verdade igreja. É a partir de casa que nós começamos a crescer como igreja. E é neste terceiro capítulo, a igreja nas casas, que nos são apresentados os 4 pilares da evangelização. E estão em profunda comunhão com o movimento das equipes de Nossa Senhora. O primeiro pilar, o pilar da palavra, que nos convida a essa escuta e a perseverar na palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, assim como os apóstolos perseveravam no ensino, assim como os primeiros cristãos perseveravam
no ensinamento dos apóstolos, e os apóstolos perseveravam no ensino às primeiras comunidades, também o movimento nos chama, e nós como equipistas devemos viver aquilo que o movimento nos propõe, nos convida à escuta e à meditação da palavra de Deus. Também o movimento nos apresenta esse pilar da palavra através do tema de estudo, que é uma oportunidade que cada um dos nossos casais de equipe de base tem de crescer na sua formação, o tema de estudo, que a cada ano nos apresentam uma riqueza de reflexão e de valores, e os mutirões, e assim nós devemos estar integrados com aquilo que o movimento nos apresenta, para que nós possamos fortalecer também nós, como equipistas, a coluna da palavra que sustenta a igreja. A segunda coluna é a coluna do pão que é alimento não só físico e material, mas também alimento espiritual. E esta coluna do pão nos remete à liturgia, ao alimento espiritual. E o movimento não é diverso, não é distante desta realidade. Nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, à vivência da oração conjugal, da oração familiar, com afinco, com cuidado, como um ponto concreto de esforço. O retiro espiritual. Por que é que eu tenho que fazer um retiro a cada ano? Porque esse é alimento espiritual, isso é alimento que fortalece não somente o meu estar e o meu permanecer no movimento, mas fortalece a minha vida cristã, a minha vida familiar, a meditação, a adoração, a comunhão, a Eucaristia, são todos fontes, são todos meios pelos quais o movimento nos ajuda a crescer e a fortalecer o pilar do pão, do alimento espiritual nas nossas vidas. O terceiro pilar, o pilar da caridade. O equipista, como cristão, e não são coisas diversas ou diferentes, separadas, o equipista deve ter essa capacidade de olhar as necessidades e os sofrimentos dos outros. Nós não podemos ser cristãos, assim como nós não podemos ser equipistas, fechados em nós mesmos. Nós não podemos ter uma equipe de base fechada somente em si mesma, assim como nós não podemos ter casais equipistas fechados apenas nas suas necessidades. Dentro da equipe, a começar pelas nossas equipes de base, nós devemos começar a cultivar uma caridade, uma generosidade, um cuidado entre nós. A começar pelas equipes de base, passando pelos demais equipistas e chegando a toda a igreja. Não pode existir um movimento isolado, não pode existir um movimento fechado, não pode existir uma pastoral, um grupo, um clube fechado em si mesmo. Aí já não seríamos um grupo de igreja ou um grupo cristãos. O movimento não é diverso, não faz diferente. A entreajuda que o movimento oferece, quais são os exemplos de entreajuda? Os casais de ligação, que fazem com que cada equipe não seja uma equipe isolada, mas estejamos em uma comunhão, em uma atenção, em um cuidado constante entre nós. O conselheiro espiritual dentro da equipe, que também ajuda a fortalecer este legame espiritual e de caridade entre os casais. O casal animador, que ajuda a motivar a vida espiritual e a vida de reflexão, a vida de oração, muitas vezes, da equipe de base durante o mês. A correção fraterna, que nós somos chamados a vivenciar, a aceitar e a realizar com os nossos irmãos gestos concretos de caridade. Pão, palavra e caridade. E depois a última coluna, o último pilar que nos é apresentado, o pilar da ação missionária ou o pilar da missão. É o convite que esse documento nos faz de nos tornarmos igreja em estado permanente de missão. Eu dizia agora há pouco, todos aqueles que imediatamente depois da ressurreição encontraram Jesus ressuscitado se tornaram anunciadores. Se nós não nos tornamos anunciadores, se nós não nos tornamos missionários, isso indica que o nosso encontro ainda não foi pleno com o ressuscitado. Quem faz experiência do ressuscitado, se torna anunciador da ressurreição. E nesse estado permanente de missão, o movimento nos convida, meus irmãos, e a igreja nos convida também a sermos atuantes nas nossas paróquias. Agora há pouco eu insistia no pilar da caridade. Não pode existir uma equipe de base fechada em si mesma e nas suas necessidades,
fora da comunhão com as outras equipes e com o movimento. Por isso nós temos casais ligação, por isso nós temos setor, por isso nós temos região, que nos ajuda a implementar essa comunhão dentro do movimento. A mesma coisa que posso dizer, não pode existir uma equipe de base, não pode existir um setor, uma região desligada da paróquia, da diocese e da igreja como um todo. Como nós somos chamados por este pilar da missão e da ação missionária a sermos missionários, devemos ser atuantes na nossa paróquia, devemos dar a nossa contribuição. E são tantos os meios, as paróquias nossas necessitam de tantas formações, de assistência aos casais, a pastoral familiar precisa de membros atuantes para que possamos fortalecer a assistência às nossas famílias e até mesmo a compreensão da realidade familiar, conjugal e matrimonial no seio das nossas paróquias e comunidades. O crescer no amor, já me referia, é uma oportunidade que nós temos de exercitar essa nossa missionariedade enquanto equipistas, levando às nossas paróquias, levando aos nossos irmãos a nossa contribuição concreta. O pilar da missão é o pilar em que nos chama a desenvolver-nos enquanto equipistas, enquanto movimento, a nossa contribuição concreta para o anúncio, para a evangelização. A igreja em missão, atenção também, é importante dizer para encerrar, a igreja em missão não é somente a igreja que parte. Missão, meus irmãos e minhas irmãs, não significa apenas deixar tudo e partir para longe. A padroeira da missão na nossa igreja é Santa Teresinha do Menino Jesus. E qual é a peculiaridade disso? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi carmelita de clausura, nunca partiu para anunciar, embora tivesse um grande desejo no seu coração, mas permaneceu no seu Carmelo, permaneceu dentro do seu Carmelo, rezando pelas missões, sofrendo e oferecendo pelas missões e anunciando com o seu testemunho. Por que é que eu introduzi essa última reflexão? Que missão não é somente partir. A sua casa é lugar de missão. Por onde eu posso começar? Comece pela sua família. Quer ser um bom missionário? Comece a ser um bom equipista dentro da sua equipe de base. Comece a ser um bom pai, uma boa mãe dentro da sua casa. Missão não é só partir. A família é o ponto de chegada da missão e é o ponto de partida para a vida comunitária. Se nós queremos, de fato, colocar estas diretrizes da ação evangelizadora, se nós queremos colocar tudo isso que nos convida este movimento em prática, o ponto de partida e o ponto de chegada da evangelização é a minha família. E aqui eu digo, a sua família, a família que você constituiu dentro da sua casa e do seu lar, seja missionário ali dentro, mas também pense na sua nova família, na sua equipe de base. Se eu quero ser um bom missionário na paróquia, se eu quero ser um bom missionário na diocese, se eu quero ser um bom anunciador de Jesus Cristo, eu tenho por obrigação que ser um testemunho dentro da minha casa, dentro da minha equipe de base. Eu tenho que viver de fato aquilo que o movimento me propõe, aquilo que o movimento me oferece. Veja Santa Teresinha, padroeira das missões, não saiu de dentro do seu Carmelo. Também vocês possam atuar. Só podereis ser um missionário qualificado, um bom missionário e qualificado missionário, se eu começar a partir da minha família, se eu começar a partir da minha equipe. Viva de fato aquilo que o movimento nos apresenta, aquilo que o movimento nos oferece. Essas diretrizes, embora seja uma apresentação rápida, eu dizia, nós acabamos de fazer uma rápida viagem de apresentação por esses capítulos, por aquilo que de modo geral o documento nos apresenta. Esse documento ele precisa ser aprofundado, estudado, para que de fato nós possamos, conhecendo, anunciá-lo e pôr em prática. Ninguém pode anunciar aquilo que não conhece. Então eu agradeço a paciência de vocês em escutar esse vídeo, agradeço a paciência de vocês em participar e partilhar desse momento de colegiado de uma forma diferente para todos nós. Rezemos, meus irmãos, eu acho muito bonito quando em todas as comunicações
da equipe, ao menos aqui a nível da nossa diocese, se coloca: rezemos uns pelos outros, estejamos em comunhão, embora distantes fisicamente, rezemos um pelos outros e na nossa oração e na nossa comunhão espiritual e no nosso cuidado nós possamos crescer na unidade, crescer como um movimento, crescer como aquilo que o documento nos apresenta, comunidade eclesial que se torna missionária pelo seu testemunho. Obrigado de coração, a minha bênção a todos vocês e que de fato esse colegiado que nós estamos vivendo de modo diverso possa nos ajudar a crescer como movimento e como igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.